Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 615 e minguando até 675 dias, 21 de agosto de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 615, com o título Acima das Estrelas de Deus, com o subtítulo Formação do Corpo Celeste de Deus, ok? Acompanha este título, está muito interessante para que vocês possam fazer o trabalho continuado. Não deixe de estar acompanhando o blog antes deste, pois tudo é uma continuidade, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, certo? Para que vocês possam ter praticidade. Eu também deixo a abertura deste título acima das estrelas de Deus, certo? Essa abertura ela vai ter 5 blogs diários, certo? Eu dividi ele em 5 partes para que tudo que vou falar sobre esse título está naquele abertura daquele título. Vocês acompanhem, é muito interessante vocês fazer o trabalho de continuidade e para que vocês não tenham dúvida e não tirem conclusões precipitadas de nada, ok? Esse título ele é muito explicativo sobre tudo que está, né, sobre tudo aquilo que possa ser interessante, informativo para vocês está nesse título, ok? Faça o trabalho de continuação, acompanha esse título, está na descrição do vídeo, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo um blog que é uma abertura, né, deste subtítulo, a formação do corpo celeste, para saber como começou tudo. Às vezes você quer saber qual que foi o primeiro blog para você fazer o trabalho continuado. Tudo é muito importante vocês se permitir para esse blog diário, para que tudo possa vir nas suas consciências de uma forma eh, precisa para que vocês não tenham dúvida e não tirem conclusões precipitadas de nada. Sempre eu digo isso na abertura, isso tudo que está sendo apresentado nesse título é uma forma para a gente questionar tudo o que nós já aprendemos dentro da faculdade, da escola, né? Família tradicional, religião, isso tudo é um questionamento para que a gente possa dar um reset da nossa consciência, para a gente abrir novas formas de pensar, de raciocinar junto a essa nova sociedade de Deus, ok? Entenda isso. Tudo é uma forma de conscientização. Tudo é para nós termos consciência de em tudo, ok? Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho continuado. As informações que está vindo é muito interessante, desde que você permita para este blog diário com respeito, com carinho, com dedicação, no final todas as coisas vão dar certo, ok? Entenda isso. Vamos então, né, entrar nesse trabalho de conscientização, nesse título, né, e entender que tudo é um processo evolutivo em nossas consciências, ok? As coisas que tudo que a gente queremos ter consciência é uma forma que nós vamos permitindo com respeito, ok? A partir do momento que as pessoas começam os desrespeito, elas não vai ter a praticidade de conhecer tudo que está sendo apresentado dentro do blog diário. Mas antes,
eu quero dar mais uma explicação sobre o atômico e subatômico. Eu tenho explicado nos blogs anteriores que o atômico ele representa uma espiritualidade do nosso corpo emocional e o subatômico representa a matéria, certo? A matéria. Deus, ele guardou esses 6 elementos da natureza humana. Como que você quer entender isso? Deus tinha uma espiritualidade, ele mesmo é a própria palavra, né? É o átomo aqui, fica no lugar da palavra, o espírito. Se vocês fizeram o trabalho de uma referência sobre essas ideologias, está tudo especificado aqui dentro desse gráfico que eu fiz aqui para que vocês possam ter praticidade de conhecer pelas vistas, pela expressão, né? Se você estiver só ouvindo, você não vai entender o que está sendo dito, né? Mas se vocês olhar aqui para esse quadro aqui, ver o gráfico, você vai ver que tem uma especificação aqui, por exemplo, átomo, eu falei para espírito, próton para vida, neutro para corpo e elétron para a glória, certo? Então, se você for, né, tiver fazendo um trabalho com os olhos, trabalho visual, você vai entender tudo o que está sendo dito. Mas aí vamos voltar lá. Então, nós temos aqui a o atômico, né, que é a espiritualidade, tudo aquilo que Deus guardou, as nossas consciências, digamos, toda a nossa espiritualidade sobre os nossos corpos emocionais, sobre a espiritualidade do nosso corpo emocional. Pode olhar aí. Se você morra, você volta para Deus em forma de espírito, o seu espírito fica morto. É interessante vocês entenderem isso para vocês pegarem essa explicação, ok? Então nós temos o átomo, próton e o nêutron. Isso aqui, quando está vermelho, é uma espiritualidade, não tem matéria aqui, certo? Então Deus tomou para ele e guardou, certo? Então aqui nós temos aqui o corpo emocional subatômico, por exemplo, próton, nêutron, repetindo, preto aqui, próton, nêutron e elétron. Então aqui, né, aqui dentro dessa ideia nós temos 3 que representa o espírito, né, daquilo que nós é matéria, e nós temos aqui 3 aqui que representam a matéria, aquilo subatômico, aquilo que representa a matéria, certo? 3, tudo isso aqui é uma espiritualidade, só para você entender. No 7º elemento, aí nós vamos entrar com o elétron. O elétron, ele está ligado ao relacionamento social. O gráfico, ele vai ensinar tudo isso, né? Se estiver fazendo olhando para esse quadro, você vai entender o que tá sendo dito. Então, no sexto elemento, nós temos a matéria, o corpo emocional, certo? A gente fala sexto elemento, mas existe espiritualidade antes, espiritualidade depois, mas foca aqui, sexto elemento nós temos a matéria. A matéria ela está presa no tempo. Presa no tempo, aí depois nós temos a matéria, né, o corpo emocional, depois nós temos o elétrico, que é o relacionamento social, que nós estamos fazendo uma referência aqui para o relacionamento social, usando o elétron. O elétron, ele tem essa ideia de polaridade, positivo, negativo, tudo é dessa forma, relacionando tudo dentro da sociedade. O que eu quero que vocês entendam? Deus tem tudo tem o atômico, que é a espiritualidade do nosso corpo emocional, e tem o subatômico, que é que é tudo aquilo que é matéria para ele, certo? E o que eu quero que vocês entendam? Às vezes a gente está Deus, ele veio do relacionamento social, né, e e, tirou, guardou o sexto elemento, toda a espiritualidade, então ele trabalha diretamente no relacionamento social. É como se Deus tivesse colocado a mão, né, dentro do nosso corpo e tivesse arrancado o mal pela raiz. Mas é isso que ele fez. Porque daqui para cá, quando a gente está no 7º elemento, nós estamos direto no relacionamento social, a gente vai fazer um contato rápido com nossos corpos emocional. Ou seja, 6 espiritualidades que Deus criou, o homem é tudo dele. Então, atômico e corpo emocional é dele. Matéria, espiritualidade, né? Espiritualidade, matéria, tudo ele guardou. Guardou, por que que eu falo que guardou? Né? Guardou, descansou, por quê? Para que ninguém contamine ele.
Então nós cai direto dentro do relacionamento social, nós trabalha direto na espiritualidade, fazendo um contato com nossos corpos emocional. Aí tem forma de nos realizar com esse corpo emocional, né, de forma como assim? Você faz o contato, você ganha, você sente o seu corpo, você tem a postura de uma esposa. E essa quando você sente o seu corpo, você faz um contato por dentro do seu corpo interior, certo? E quando você fica no relacionamento social, você faz um contato rápido com o seu corpo emocional, para que você tenha consciência, seja uma relatividade do tempo e do seu corpo emocional junto a outros corpos emocional. Vocês entenda, existe várias formas para que a gente possa compreender, certo? Então, a gente está trazendo essa ideia para que a gente possa entender que Deus ele guardou tanta matéria, tanta espiritualidade dos corpos emocionais, está guardado toda a justiça de Deus, e nós estamos caindo direto no relacionamento social, aprendendo aí com a coisa certa ou com a coisa errada, né? As polaridades, né? O elétron, ele vai representar bem isso, ok? Se você estiver acompanhando tudo que está sendo dito, vocês não terão dúvidas sobre o que eu estou dizendo, porque tudo isso é uma continuidade, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos entrar direto, nesse blog diário, nessa parte desse contexto, né? Sempre lembrando que eu faço quatro blogs de expressão livre e no quarto e último blog eu faço leitura corrida sobre os quatro últimos blogs, ok? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Acompanhe tudo, é muito interessante vocês fazer o trabalho continuado. Vamos para a leitura. Se você tiver uma percepção em base da realidade, você vai entender que a energia não aplica à matéria e que esteja em movimento, e sim um espaço contido na matéria. Isto explica que tudo que eu atribuí à matéria é um desperdício, considerando a matéria em movimento. Isto explica que quando for relativo ao espaço da matéria, o espaço do tempo vai sugar todas as energias dos espaços dos corpos contidos na matéria. E o tempo vai sugar estas energias como um buraco negro desta realidade, explicando o tempo inutilmente. E evidentemente que tudo passa a ser relativo a partir das percepções das energias contidas na matéria e não da matéria que se movimenta no espaço do tempo, explicando as relatividades das energias contidas no espaço dos corpos e que ajuda a compreender as energias e não a matéria que se movimenta nos espaços do tempo. As variações das relações das energias contidas nos espaços dos corpos vai explicar tudo o que eu relaciono no espaço de tempo. E todas as energias contidas no tempo vai explicar a pressão que contém essas energias no tempo, sendo específico o corpo celeste de Deus, e explicando as energias contidas nas matérias, isto pode ser bom desde que eu tenha consciência no espaço contidos nas matérias, de forma que se eu anular esta matéria, eu nego a energia que movimenta a matéria. E se anular estas energias, eu tenho apenas uma imagem que se movimenta no tempo. Este ideal gera uma complexidade da matéria para que este ou mesmo possa ser relativo do espaço de tempo. Isto explica as matérias em movimento, mas não explica as energias contidas na matéria junto ao corpo celeste e que prende essas energias no tempo. Este contexto, né, a gente temos que trabalhar os detalhes deles. Por quê? São expressões novas. Talvez se eu disser para você essas expressões, você não vai compreender. Primeiro vamos entender o que é
espaço de tempo, ele vai explicar tudo aquilo que nós aplicamos à atmosfera, tudo aquilo que está fora do nosso corpo. O tempo vai dar referência ao sol, a tudo aquilo que estiver exposto ao sol. Por exemplo, eu estou no relacionamento social, minha tudo é uma espiritualidade, eu estou falando, eu estou pronunciando, então isso é o espaço do tempo, tudo aquilo que eu relaciono ao tempo, tudo aquilo que eu relaciono a outro corpo. Espaço de corpo, ele representa aquilo que eu sinto do meu corpo interior, uma consciência espiritual do meu corpo interior. Entendendo, se eu estiver fazendo um movimento para fora, eu não vou sentir mais esse corpo. Mas se eu estiver fazendo um contato com o meu corpo emocional por dentro, então eu vou ter uma percepção ou então até mesmo sentir o meu corpo emocional diretamente, certo? É diferente você tratar as duas formas. Sentir o seu corpo, você vai sentir os nervos, vai sentir emoção, vai sentir tudo. Agora, você ter uma percepção, você continua na espiritualidade. Entenda isso. Agora, vamos entender o que quer dizer percepção e vamos tentar entender isso bem separadamente, né? Vamos lá, olha. Se você tiver uma percepção em base da realidade, você vai entender que a energia não explica a matéria que esteja em movimento, e sim o espaço contido na matéria. O espaço contido na matéria, que eu estou dizendo, é aquilo que é o meu interior. Agora vamos lá, percepção. Faça uma percepção. Qual que seria essa percepção? Olha, se você tiver uma percepção em base da realidade, percepção em base da realidade. Vamos lá. Quando eu tenho aberto o blog diário, eu tenho falado dessas do atômico, que representa a espiritualidade do corpo emocional, e o subatômico, que representa a matéria, né? E todos esses são uma coisa só que aqui está guardado, né? Está guardado, diz que tudo é espiritual, Deus guardou, né? Inclusive até a glória do corpo, Deus guardou da mesma forma. Mas vamos pegar aqui do átomo vermelho aqui, átomo, próton e nêutron, espiritualidade. Então vamos repetir de novo: próton, nêutron e elétron. Mas isso aqui né, já é questão da matéria. Já é questão da matéria, a matéria que se movimenta. Porque aqui no lugar do próton nós temos a vida, aqui nós temos o corpo e aqui nós temos a consciência do relacionamento social, certo? Esses três aqui, eles são um só, uma só, representa o homem em pé. E esses daqui são um só também, representa o homem em pé, daquilo que Deus criou o homem no paraíso. Antes que Deus viesse formar o Cristo, antes que Deus viesse formar o Cristo, essa vida, esse próton, essa vida aqui e esse corpo aqui, o próton e o nêutron, eles eram uma coisa só. Eles eram encarnados, ele era uma coisa só. Ele era um encarnado, por exemplo. Eu não tinha inversão, não tinha o Cristo, não tinha a polaridade sobre os relacionamentos social, a coisa certa, coisa errada, o positivo, negativo, não tinha nada disso. O que nós tínhamos era a semente viva de nossos corpos emocionais, não tinha nada dividido, não tinha nada dividido dentro do paraíso de Deus, quando Deus criou o homem, não tinha nada dividido. E lá, entenda o que eu quero dizer, lá no paraíso de Deus, nós era vida e corpo, nós era uma coisa só. Então nós não tinha essa ideia de ter percepção na espiritualidade, nós não tinha, porque nós relacionávamos os nossos corpos emocionais. Como que você entenda isso hoje? A maioria das pessoas adormecidas inconscientemente, elas fazem desses seus corpos, elas encarnam essa ideia sem espiritualidade nenhuma, elas pensam que nasceu uma vez, que o pai dela, que a mãe dela gerou ela e pronto, aquilo ali é a vida dela. Tem quantos anos? 5 anos, aí beleza, ela tem vamos supor que ela tem 30 anos, ela tem 30 anos encarnado naquele corpo ali, porque ela está pensando que tudo é uma coisa só, mas não é tudo uma coisa só. Entenda? Não é tudo uma coisa só. A sua vida e o seu corpo lá no paraíso é a mesma coisa. Então, aqui, quando eles estão encarnados, ele fica pensando que tudo é uma coisa só. Então, ele relaciona vida e corpo no mesmo espaço, né? Não é assim que funciona.
Aí não, nós não temos percepção dessa espiritualidade, ninguém tem. Quando você tiver percepção da espiritualidade, você vai se conectar a tudo, o mundo, até as mesmas coisas, como os astros movimentam, o sol, as estrelas. Nós vamos ter essa lucidez de tudo que está dentro do nosso planeta Terra. Nós vamos ter essa lucidez. Mas hoje não temos, porque nós estamos encarnados na matéria, nós estamos movimentando na matéria, nós não temos percepção da nossa espiritualidade, da nossa realidade. Agora vamos lá, para a experiência, vamos fazer aqui uma experiência para que nós possamos entender isso. Vamos pegar a parte. Você entendeu que lá no paraíso de Deus matéria, nós era matéria. Aqui no Cristo nós é espírito, nós somos espírito, nós somos espírito. Lá nós era matéria, uma coisa só. Essa matéria não era só uma matéria, essa vida, esse próton que a gente está relacionando, próton, vida, ela era uma coisa grandiosa, era muito lúcido, ela é muito grandiosa, da mesma forma. Mas como a gente estamos na Guerra Fria e nós estamos fazendo aí, veio essa inversão, né, de nós trabalhar o relacionamento social independentemente de qualquer coisa, então nós não temos mais essa percepção, né, da matéria desagarrada, nós não temos. Vamos lá para a experiência para vocês entenderem o que está sendo dito. Ó, se você tiver uma percepção em base da realidade, você vai entender que a energia não explica a matéria que esteja movimentando. A energia não explica a matéria que esteja movimentando, faça uma percepção. Você vai entender que eu estou falando, certo? Eu estou falando a minha expressão, tudo é uma coisa energia. Eu estou movimentando o meu corpo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, uma consciência espiritual, uma consciência espiritual, uma energia, sendo eu um eletro, por exemplo, uma consciência do relacionamento social, eu estou movimentando o meu corpo. Olha só, eu estou movimentando meu corpo. Não é a matéria que movimenta. É uma energia que movimenta meu corpo, não é a matéria. Elas estão separadas. Elas estão separadas. Pode fazer o teste. Tenha consciência, faz a percepção disso. Elas estão separadas. Energia. Portanto, se eu morrer agora, ainda a minha consciência continua. Ela vai continuar, porque ela não depende dessa matéria. Você entende? Para ela ser eterna, ela não depende dessa matéria. Ela está mostrando que ela está desagarrada dessa matéria. Movimenta o seu corpo e faz a percepção dessa espiritualidade. Você vai ver que a matéria está desagarrada. Ela está desagarrada. Eu posso fazer qualquer coisa que vocês entendam que essa matéria ela está desagarrada. Ou seja, aqui no Cristo, a gente passou a ter percepção da espiritualidade e entender que o relacionamento social, ele está desagarrado da matéria. Nós estamos entendendo que o relacionamento social está desagarrado da matéria, certo? Eles estão desagarrados da matéria. O relacionamento social, ele está desagarrado da matéria, está desagarrado. Pode entender isso aqui, desagarrado. O relacionamento social, ele é uma espiritualidade pura, 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 ele está desagarrado da matéria. E como existe vários blogs ensinando vocês para que vocês entendam que eles estão desagarrados, eu sempre diz isso, que é uma inversão. É uma inversão, por exemplo, o corpo morre, então aquela espiritualidade volta para Deus. Então, aquele que estiver nascendo vai ser movimentado por um outro corpo, uma outra consciência que esteja já no relacionamento social, que já esteja presente no relacionamento social. Então, ele vem do relacionamento social. Ele não vem de uma semente, que essa semente é pertencente a outra pessoa. Então, ele vem direto do relacionamento social. É como se a sua cabeça estivesse agarrado do corpo. Não é como. A sua cabeça hoje representa o relacionamento social. Ele está desagarrado do nosso corpo. Ele está desagarrado do nosso corpo. Ele entra diretamente para movimentar o corpo rapidinho e ele já volta para o relacionamento social. Ele entra e sai, ele entra e sai. Da mesma forma que ó, essa explicação que foi muito interessante. Ó, ele entra e sai, ele bate no corpo, essas retinhas aqui são corpos. Ele bate no corpo e sai, certo? Aqui, quando era o paraíso de Deus, era dessa forma. Ele entrava e voltava, entrava e voltava. Agora ele vai por fora, ele entra e sai, entra e sai. No paraíso de Deus, ele
Ele vinha de dentro, né, relacionava o relacionamento social e voltava. Tipo assim, voltava da semente mesmo, o corpo dele era a própria espiritualidade, ele mesmo movia o seu ele mesmo gerava o seu corpo, ele mesmo vivia dentro do seu corpo, ele mesmo morria para o seu corpo, ele mesmo fazia esse ciclo da semente, fazendo fertilidade do seu corpo emocional, ele mesmo. Agora aqui não, ali está a semente, aqui está a cabeça, no relacionamento social. Ali está a semente, aqui está a cabeça no relacionamento social. Eu gosto de pegar muito o exemplo de Pedro e João. Por exemplo, aqui o Pedro é a semente e o João é a cabeça. Pedro é a semente, o João é a cabeça. O Pedro ele gera o corpo emocional e o João ele é a cabeça de Pedro, ele é a cabeça de Pedro, ele movimenta o Pedro. Falando assim para que vocês entendam, certo? Então, no fim do tempo é esses dois que representam os fins dos tempos, certo? Pedro representando a semente e o João representando a cabeça desse corpo emocional que é o Pedro, ok? Entenda isso. Todos os corpos, para formar o Cristo dentro do relacionamento social, eles movem dessa forma. Vê que o João, aqui vindo lá de fora mesmo, esse preto aqui, tudo é letras que eu estou falando, tudo é João. Ele bate, ele movimenta o corpo, entra no corpo, entra e volta para o relacionamento social. Entra e sai, certo? Entenda isso. Ok? É só para vocês entender tudo que acontece dentro do Cristo. Essa é uma coisa que vocês têm que compreender. Coloque isso na sua cabeça, relaciona isso com paciência, com carinho. Vocês vão compreender tudo que está sendo dito, ok? Vamos repetir de novo, vamos lá, só para vocês entenderem. Vamos lá. Se você tiver a percepção em base da realidade, você vai entender que a energia não explica a matéria, a energia não explica a matéria que esteja em movimento, certo? E sim o espaço contido na matéria. O espaço contido na matéria é aquela ideia de, né, e esse espaço, ele existe de duas formas. O espaço contido na matéria, ele vai representar a semente, o próton. Essa aqui é uma pedra, né? Ela não é destrutiva, né? Ela é uma semente, ela gera o seu corpo, ela gera o corpo de uma certa forma, o corpo a qual você está casado. Vamos entender isso, porque aqui é fêmea e macho, certo? Aqui a semente é a fêmea e o macho ele é o macho é a cabeça. A semente é a fêmea, o macho é a cabeça. Existem várias expressões. Vamos pegar mais uma expressão aqui. Ó. A semente é a fêmea e o macho é a cabeça. Existem outras expressões para a gente entender isso, e são várias expressões que a gente entenda isso, certo? Entenda isso. Vamos para a próxima, vamos ler mais do contexto para a gente entender mais. Isto explica que tudo que atribui à matéria é um desperdício considerando a matéria em movimento. Tudo que atribui à matéria, porque tudo que você relaciona emocionalmente ao outro corpo, você atribui à matéria em movimento, né? Sei lá. É um desperdício, não tem energia, não tem nada. Por exemplo, vamos supor que você está ostentando muito dinheiro, ostentando aí um sexo bonito e tal. Esse sexo bonito, esse dinheiro só vai valer por tempo, em determinado tempo, que você esteja interesse em conquistar um sexo, ou conquistar um pai que, né, que eu tenho dinheiro, tem lá, ou conquistar um público, ele vai valer por pouco tempo, certo? Ele vai valer por pouco tempo. Não, aí tudo emocional vai valer por pouco tempo. Isso, aparência não explica a sua sabedoria, não explica a sua inteligência, não explica nada disso, ok? Entenda isso. Então, tudo que você atribui à matéria fica sendo um desperdício, ok? Entenda isso. Isto explica que quando for relativo ao espaço, isto explica que quando for relativo ao espaço da matéria, o espaço do tempo diferente, né? Quando for relativo ao espaço da matéria, significa aquilo que nós somos semente, né? O espaço da matéria é aquilo que nós somos semente. O espaço do tempo, aquilo que nós estamos na atmosfera relacionando. O espaço do tempo é aquilo que nós estamos dentro dessa atmosfera, certo? Nós estamos dentro da atmosfera.
Quando você for entender isso, você pode ver que nós estamos dentro do espaço do tempo, nós estamos na atmosfera, nós vemos movimentar o corpo, nós vemos movimentar esse corpo, essa semente, esse corpo vivo. Então nós saímos da atmosfera e entramos no corpo, movimentando o corpo e saímos para o relacionamento social, certo? Aqui no Cristo é assim que a gente faz, a gente entra no corpo, movimenta o corpo né, e voltamos para o relacionamento social, porque essa consciência, ela é do relacionamento social. Entenda isso, ok? Quando for relativo ao espaço da matéria, o espaço do tempo vai sugar todas as energias dos espaços dos corpos contidos na matéria. O tempo vai sugar estas energias como um buraco negro desta realidade, explicando o tempo inutilmente, explicando o tempo inutilmente. O que eu quero que vocês entendam? Vamos supor que aqui no meio nós temos aqui um ser que foi ao sacrifício, certo? Nós temos um ser que foi ao sacrifício. Tudo que você relacione essa matéria é um buraco negro, é aquilo que você está sugando, você está levando para ela uma energia, você está desperdiçando a sua energia, ela está sugando tudo, ela está envolvendo, ela está pegando tudo para ela, tudo que você vai colocando nela, ela vai sugando, inutilmente. Pode olhar aí, todas as pessoas que relacionam religião nesses tempos, elas não teve contato com a verdade, teve contato com a realidade, não teve contato com o seu marido, não teve contato com sua esposa, não teve contato com a sua mãe, com o seu filho, não teve, o seu patrão não teve contato com nada, porque tudo ela estava dando essa energia, tudo para uma matéria, entenda isso. Vamos ler isso aqui de novo para vocês entenderem. Quando for relativa ao espaço da matéria, o espaço da matéria, a semente que está dentro de nós, o próton, que a gente está relacionando o próton, a vida, certo? O espaço do tempo vai sugar, o espaço do tempo, tudo que você relacionar no tempo, o espaço do tempo, tudo, espaço do tempo, relaciona espaço do tempo, a atmosfera, vai sugar todas as energias dos espaços dos corpos contido na matéria, vai sugar tudo. E o tempo vai sugar essas energias como um buraco negro dessas realidades, aplicando o tempo inutilmente. Entende isso? Vamos para o próximo contexto. Evidentemente que tudo que passa a ser relativo a partir das percepções das energias contido na matéria e não da matéria que se movimenta no espaço de tempo, né? Evidentemente que tudo passa a ser relativo a partir da percepção da energia. Você teve a percepção da energia, você vê que quem está movimentando o seu corpo não é a matéria, não é a matéria, é uma energia, é uma consciência que está movimentando o seu corpo, entenda isso? Olha e faz a percepção, é uma espiritualidade que movimenta o seu corpo, não é a matéria diretamente. No paraíso de Deus, era a própria semente, ela movimentava esse corpo emocional, mas não aquilo é uma consciência, faz a percepção da consciência, não é a matéria, não é a matéria que está movimentando o seu corpo, é uma energia que está vindo direto do relacionamento social. Entenda isso. Evidentemente que tudo passa a ser tudo passa a ser relativo a partir das percepções das energias contidas na matéria. Você tem percepção que é uma energia? Beleza. E não da matéria que se movimenta no espaço do tempo, né? Às vezes o espaço do tempo dentro da sociedade. Pode relacionar a sociedade, pode relacionar a atmosfera, espaço do tempo relaciona a sociedade, relaciona né, sociedade, relaciona o tempo, qualquer coisa. Entenda isso. De menos essa energia que está contida dentro de você, entende? Não relaciona isso. O espaço do tempo é uma coisa, espaço da matéria, ela é energia contida dentro de nós, ok? Explicando a relatividade das energias contidas nos espaços dos corpos, né? E que ajuda a compreender as energias e não a matéria que se movimenta nos espaços do tempo. Entenda? Tudo que a matéria mova dentro da sociedade é um desperdício, é um desperdício, é um desperdício. Eu digo que não é tão desperdício, porque a partir do momento que você leva esse corpo seu para o trabalho e você produz com ele, você vai ganhar, comer do suor do seu trabalho, então não é um desperdício. Mas existe essa ideia de você querer ser mais do que o outro através de uma coisa material e não por uma sabedoria, não por uma inteligência, então você vai
está sendo desperdiçado, ok? Até quando você faça esse corpo mover pela uma espiritualidade, pela uma consciência produtiva, pelo um ato objetivo pessoal, ainda assim vai ser bom. Mas agora, se a partir do momento que você quer demonstrar poder sobre a matéria, você não vai ter nada, você vai ser o menos poderoso de todos. Vamos entender isso, que é o menos poderoso, mais ignorante, mais arrogante, quer resolver tudo na porrada e tal. Você tem mais dinheiro que você tem menos que eu, a minha esposa é mais bonita, a sua é feia, você que tem lá, blá blá blá, vai encher um tanto de coisa aí vocês vai fazer referência à matéria que se movimenta, mas não vai fazer a referência sobre aquela consciência que você tem. Eu amo muito, sabe? Essas diferenças. Faça uma percepção. A semente no paraíso de Deus, ela movimentava o corpo. Aqui no Cristo, nós é uma consciência espiritual, é essa consciência espiritual que movimenta o corpo. Entenda que elas estão separadas, bem divididas. Você tem que entender que isso está dividido. Deus, ele guardou, como eu tenho dito, ele guardou as três espiritualidades, as três consciências, as três formas de você se realizar, né, sobre essa matéria, as três formas Deus guardou, tem tudo isso em seu juízo. Porque se tudo que nós façamos e nós façamos, a atmosfera, ela recupera todas essas energias nossas. Aí ela vai deixar de ser um ladrão, nós vai deixar de jogar as nossas energias sobre um robô, sobre uma IA. Então nós vamos entender que nós somos a consciência, não é um robô, não é uma IA, não é uma programação, não é nada disso. Nós somos a consciência. Na hora que nós entendemos que nós somos a consciência, nós vamos entender que nós somos o relacionamento social, nós somos essas atmosferas que hoje tudo foi tomado. Aí as pessoas que estão dentro aí, criando ideologia, você pode ver aí, qualquer pessoa que nasce nesse tempo, ele já nasce aprendendo as coisas de uma forma errada. Isso mostra o tanto que a nossa energia, né, a nossa atmosfera estão contaminada, né? E nós estamos dentro da atmosfera, nós estamos movimentando o corpo dentro dessa atmosfera, nós estamos movimentando nosso corpo do fora, porque esse corpo, essa consciência corpora que está inserido dentro dessa atmosfera aqui, é tudo nosso, é nosso que nós temos que cuidar dela. Nossas energias estão por fora do nosso corpo. Eles não estão por dentro como as pessoas pensam. Eles estão por fora do nosso corpo. Nós movimentamos nosso corpo por fora. Hoje, esses dias, eu estava falando com a minha filha, filha, desliga, troca de canal com a televisão e tal. Você só vê isso? Ah, mas seu pai, eu quero ver isso. Aí ela falou assim, ela falou assim, eu não posso fazer aquilo que o meu pensamento quer que eu faça, eu não posso fazer coisas que o meu pensamento quer, né? Ou seja, ela já entende a forma que as pessoas se manipulam o outro pelos os atos emocionais. Eu poderia dizer assim, então você não me ama, né? Você não me gosta, né? Aí fazer aquela chantagem emocional, porque para ela ficar sensibilizada emocionalmente, mas entenda que ela entendeu que a consciência dela que governa o corpo dela, não é, e que essa consciência está separado do seu corpo emocional, que ela que movimenta o corpo emocional dela, não é outra pessoa, ela que é uma consciência espiritual, não é a matéria, uma consciência espiritual. Então ela entendeu, fez a percepção que tudo estava separado, né? Ela entendeu isso, ou seja, ela entendeu que ela é uma consciência espiritual, que ela é do relacionamento social. Entenda isso, que ela é do relacionamento social, que ela que movimenta aquela matéria, ela que movimenta aquele espaço, ela que tem domínio sobre essa semente. A cabeça está sobre a semente. Tem um versículo bíblico que é muito interessante, certo? Depois eu vou pegar ela, no próximo blog, eu vou pegar ela para a gente fazer uma referência dela. No próximo blog eu vou ler ela, certo? Para a gente entender tudo que está sendo dito, ok? Vamos lá. As variações das relações das energias contidas no espaço de corpo, né? Contido no espaço do corpo é uma semente, um próton, uma vida, né? Nós estamos relacionando várias ideologias para ela, vocês relacionam isso também, ok? As variações das relações das energias contidas no espaço dos corpos vai explicar tudo que eu
relacionam no espaço do tempo. Espaço do tempo é tudo aquilo que é atmosfera, tudo aquilo que é sociedade, tudo aquilo que nós estamos presentes, né? Hoje, a atmosfera, o espaço do tempo, tudo é, né, coisas negadas, falsidade, as pessoas fizeram o movimento, vomitaram dentro da sociedade, um monte de besteira, contaminou toda essa atmosfera, contaminou, entre aspas, com as expressões, com os ensinamentos errados, tudo, e fez tudo aquela ideologia, aí colocou um corpo sacrificado aqui, ele puxou todas as energias, como tem dito lá em cima no contexto, lá quando eu abri o blog, vocês vão entendendo isso, ok? Variações das relações das energias contidas no espaço dos corpos vai explicar tudo o que eu relaciono no espaço de tempo, né? Todas as energias contidas no tempo vai explicar a pressão atmosférica, a pressão que contém nas energias do tempo. No tempo, sendo específico o corpo celeste de Deus, né? E explicando as energias contidas nas matérias, explicando a energia contida na matéria. Isto pode ser bom desde que eu tenha consciência nos espaços contidos na matéria. Quando eu entendi, por exemplo, aqui está a atmosfera, e nós sabemos que a nossa energia está presente na atmosfera, né? É, então, aí eu vou ver os corpos que movimentam. Dentro dos corpos que se movimentam, nós vamos ter mais uma energia, mais um espaço de corpo, mais uma energia dentro do corpo. Além dessa atmosfera ter energia, dentro do corpo vai ter mais essa energia que está dentro dela, certo? Mas aí o que movimenta. Pode olhar aí, faz uma experiência. O que é que movimenta os corpos? São as energias das atmosféricas. São aquilo que nós aprendemos. Cientista, religião, família tradicional, né? Qualquer coisa que está política, é isso que está movimentando nossos ambientes. Não é o nosso corpo. Nós estamos sem domínio, porque nós estamos pegando aquilo que já tem dentro da sociedade, aquilo que já tem dentro da atmosfera. Então, isso faz com que nós sei lá, é muito delicado, entenda isso. Então, tudo que nós vivemos dentro dessa atmosfera, com essa atmosfera, são coisas negadas. Então, nós vamos aprender tudo de uma forma errada, porque a sociedade própria está ensinando a gente a fazer coisas erradas, certo? Quando você tem a consciência espiritual dessa atmosfera, né, e que você movimenta o seu corpo da atmosfera, você não movimenta o seu corpo por dentro, você não movimenta o seu corpo por dentro, você movimenta o seu corpo da esquerda, daquilo que é esquerda, daquilo que é espiritualidade, você movimenta o seu corpo. Por que que você movimenta o seu corpo da esquerda? Porque o corpo da direita, ele representa a semente, a sua consciência, ele representa a sua esquerda, e você está direto no relacionamento social, você é o sétimo elemento. Deus guardou o atômico e o subatômico, ele guardou a vida, guardou a matéria, guardou a espiritualidade do corpo e guardou a matéria do corpo, então nós somos apenas uma consciência do relacionamento social, então nós movimentamos os nossos corpos que está inserido no tempo, nós movimenta ele para a sociedade da mesma forma, entrando e saindo rapidinho, para que nós possamos ter consciência em quem nós somos para os nossos relacionamentos sociais. Por isso que aí você vai perguntar, Samuel, como é que é isso? Vê aí, todas as pessoas que fazem maldade, elas entram em juízo. Porque é bonito demais esse Cristo, eu amo demais. Todas as pessoas, porque ela está direto no relacionamento social. Ela está direto no relacionamento social, certo? Vocês que vai ganhando consciência, pode fazer a diferença dessas duas sociedades de Deus, daquilo que Deus criou o homem perfeito no paraíso, né? Com quatro consciência e espiritualidade, né? Espírito, vida, corpo e a glória, que eu estou relacionando espírito, átomo, próton, neutro e elétron, eu estou relacionando com essas expressões. Aí então você pega aqui, relaciona, vê que é a diferença. Lá você era semente, aqui no Cristo você é a cabeça. Lá você era semente, aqui no Cristo você é o quê? Você é a cabeça, você é a cabeça. Ah, é corpo macho, corpo fêmea, não quero saber. Você é a cabeça, você é a cabeça, você é a cabeça, você é o relacionamento social, você é a cabeça, você é a cabeça, você é a consciência, você é a consciência atmosférica do corpo celeste, você é a consciência do corpo celeste, você tem que ajudar a guardar esse lugar, manter ele limpo, manter ele bom para que nós possamos viver em união, viver com ele, para não deixar contaminar as atmosferas. Entenda isso, entenda isso. O corpo celeste de Deus é explicando as energias contidas na matéria. Isto pode ser bom desde que
eu tenha consciência nos espaços contidos na matéria, né. Eu vejo que outras pessoas estão se movimentando também, certo ou errado, deixa elas movimentar. Está movimentando apenas uma matéria, beleza, elas não entendeu que ela é a cabeça, não entendeu que ela é uma consciência, tudo bem, deixa ela aí, tranquilo, não, certo? Não vai achar que você vai movimentar a matéria dela também, manipular a pessoa, achar que você vai resolver a vida das pessoas, que não, aí você gera atos consequentes. Por que que você gera atos consequentes? Porque você é a cabeça, você é o relacionamento social, você é um relacionamento social, você é um corpo emocional. Não, você não é um corpo emocional, você é a cabeça, você é o relacionamento social. Se você fizer um movimento errado, né, com outro corpo que não seja o seu, você vai entrar em juízo, ok? De forma que, se eu anular estas matérias, eu nego as energias que movimenta a matéria, né? Quando eu falo anular, você sabe que todos nós somos energia, nós somos dons espirituais de Deus, nós somos parte de dons espirituais de Deus. Quando você chega a anular, né, você, por exemplo, de forma que se você anular esta matéria, você nega também as energias. Ou seja, se você ignorar qualquer coisa que ela está movimentando dentro da sociedade, sendo matéria, qualquer coisa, então você vai anular também as energias que está contido na matéria, a sabedoria dela, as expressões divinas dela, tudo aquilo que Deus deu para ela movimentar dentro da sociedade. Então você nega os dois, ok? Vamos entender isso. De forma que, se você anular esta matéria, né, eu ne se você de forma que, se eu anular esta matéria, eu nego as energias que movimenta a matéria. E se eu anular esta energia, eu eu tenho apenas uma imagem que movimenta no tempo, né. Às vezes você anula, você não reconhece a sabedoria das pessoas, você anula essas energias, então você vê para ela apenas uma imagem. Então você vai começar a manipular ela: "Ah, só uma matéria, ou pessoa pobre, boba, carente, sei lá", então você começa a agir ela injustamente, porque você se sente superior. Então você também está relacionando uma matéria. Você anulou a energia dela, você vai usar o corpo emocional dela, então vocês estão anulando um e o outro, certo? Eu tenho que ter consciência na sabedoria das pessoas, consciência, mesmo que elas estão apagadas, mesmo que elas estão adormecidas, mesmo que elas estiver movimentando apenas uma matéria, mesmo que ela não tenha uma cabeça, você tem que ter consciência. Naquilo ali é uma coisa grandiosa de Deus, é um desfragmento do corpo de Deus. Entenda isso. Este ideal gera uma flexibilidade na matéria para que este o mesmo passe a ser relativo do espaço de tempo, né? Isto explica as matérias em movimento, mas não explica as energias contidas na matéria junto ao seu corpo celeste, né? Que, que prende estas energias no tempo. O corpo celeste, ele tem o poder de prender essa energia no tempo. Pressão atmosférica, né, ela prende essas energias, elas não vai embora, elas não saem daqui, né. Elas não saem, está todo mundo inserido aqui. Mesmo depois de morta, a terra toma o que é dela e você a sua consciência espiritual volta, né, de uma certa forma, para as estrelas, porque ela é uma semente, ela é uma semente. De forma que a semente, ela que fecunda o corpo emocional, ela que gera o corpo emocional, e aí hoje nossas consciências estão presentes dentro da atmosfera, e que elas presente dentro da atmosfera, então nós move a semente. A cabeça move a semente, a cabeça move a semente. No paraíso de Deus, a semente movia a cabeça. A semente movia a cabeça. Aqui no Cristo, a cabeça move a semente, certo? A cabeça move a semente. No paraíso de Deus, a semente movia a cabeça, ok? Ele era a cabeça, ele era uma coisa só. No paraíso de Deus, ele era uma coisa só. Aqui no Cristo, não. Nós estamos divididos, nós estamos divididos. Cabeça dividido com nossos corpos. Nós somos a cabeça, nós somos a cabeça, nós somos o relacionamento social, nós estamos separados dos nossos corpos. O que nós temos é apenas uma espiritualidade, uma glorificação, independentemente dessas nossas matérias. Amo muito, amo muito. Deus colocou a mão por dentro, né, dos nossos corpos. Lá na nossa semente, arrancou o mal pela raiz, né? Arrancou o mal pela raiz. E agora nós temos aqui na esquerda aqui apenas uma consciência do relacionamento social. De forma, se a gente movimentar errado, nós coloca esse corpo em crise e ele vai absorver essas consequências. Veja o que aconteceu com Emanuel.
Vê o que o contexto diz, é isso, ele só fez um abismo no tempo, ele só sugou todas. Eu não digo que ele só fez isso, porque aquela imagem é uma coisa grandiosa, pode ser qualquer coisa, nós vamos falar disso mais para frente, mas para as pessoas que têm consciência nela, mas para que as pessoas que não têm consciência, eles vai deixando suas energias tudo para ela, e ela vai te destruindo por dentro, entenda isso. E vai construindo também, da mesma forma, entenda isso. Não, entenda de toda forma, ok? Vamos encerrar este blog diário, certo? Vamos entrar no próximo contexto, né? O próximo blog diários. Esse é o blog de 615, né? A oitava parte, né, a formação do corpo celeste, muito interessante tudo que está sendo dito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo, se você estiver ouvindo, estiver tendo consciência de tudo, só assim vocês fazem. Acredite, eu não preciso mais nada do que um ato real, uma realidade sua, de estar compreendendo, estar sendo sincero com você, à medida da forma que você é sincero com você, você é sincero com Deus, você é sincero com o relacionamento social, você é sincero com sua mãe. Agora, se você deixou de ser sincero, você está sendo desonesto com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, você está mudando as coisas para se ter benefício, e tudo isso vai te gerar prejuízo. Por quê? Porque você é a cabeça do relacionamento social. Você é um corpo emocional? Não. Você não é um corpo emocional, você é a cabeça do relacionamento social. Se você é a cabeça do relacionamento social, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.